autismo, ele é frio, ele dói. Só que ao mesmo tempo que tá doendo, você precisa continuar agindo, porque a vida não vai parar para os nossos filhos. É assim, tipo, é o mais lindo do mundo que o nosso amor, ele respire além da gente, né? Que ele ande, que ele fale uma frase completa, que ele tenha uma escolha involuntária, que ele seja alegre ou que ele seja bravo. É muito importante. Mas é mais importante ainda você se enxergar como o amor da sua vida. Porque você tem que funcionar antes dele. O autismo, ele te cola o pé no chão. Mesmo que é você que seja a mãe, não a pessoa com autismo. Mas ele faz colar o pé no chão. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe... Bem-vindas, bem-vindos ao Voz das Mães. O nosso projeto ele existe para informar, educar e acolher todas as mães e famílias atípicas. Para começar nosso programa de hoje, eu quero ler a frase da nossa convidada. Ele cresce e eu aprendo, um dia de cada vez. O filho dá colo, não é a mãe. E mesmo que o filho seja o barco e a mãe seja o cais. Luísa, obrigada por você topar participar do Voz das Mães, contar um pouquinho mais das histórias de vocês, do Dan. E antes de começar, eu já queria começar te perguntando como que é viver um dia de cada vez com o Dan? Eu vou trazer mais uma fase de que todas as mães falam, né? Uma vitória a cada 24 horas, né? É uma jornada que termina e ao mesmo tempo é uma nova jornada que começa. E viver um dia de cada vez para quem é extremamente ansioso, doente como eu, é o maior desafio da minha vida há quase 8 anos. Cada vez, porque era um sono a menos, que a gente não dorme. Então é mais um dia que você vai vencendo ali todas as instabilidades que tem do nascimento de um bebê. Então, um dia de cada vez acaba se tornando tudo pra gente, né? É verdade. Lu, você sempre sonhou em ser mãe? Como que foi tua gestação? Eu sempre sonhei em ser mãe, minha vida toda. E é aí que tá a minha história. Eu sempre sonhei em ser mãe e eu namorei o pai dele desde muito cedinho. Então, como a gente era bem novinho, então tem toda essa preocupação. Minha mãe é enfermeira, então a filha tá namorando, aí você vai no médico, aí você... E eu sempre tive muita cólica e um sangramento absurdo. Então a médica falou: difícil eu ser mãe. O meu útero ele era um útero completamente rendado pela endometriose, que é uma realidade bem maçante de muitas mulheres. E faz parte da minha ansiedade, ela faz parte da minha alimentação, ela faz parte da minha vida. E eu tenho a endometriose, a ansiedade e o autismo na mesma balança, porque precisa ter tudo equilibrado para que eu possa viver a minha vida. Então, com o diagnóstico da endometriose, que graças a Deus foi precoce, ela falava que todos os médicos, não era só a minha médica em específico, falava que era muito difícil, né? Eu não tinha só um preventivo, eu tinha uma colposcopia, eu tinha uma transvaginal com trato intestinal. Então, assim, a gente acostumada com preventivo, né? Que a gente faz uma vez ao ano. Tem país por aí que você faz uma vez a 2 anos. E também não é Então, uma doença que é diagnosticada tão fácil, né? não é. E é uma doença que você precisa de outros órgãos, não do útero, para você diagnosticar, Exato. entendeu? Então, assim, eu cresci com, vamos supor, vou menstruar, eu começo com diarreia e eu termino com vômito. Eu cresci assim, desde os 9 anos de idade. E mesmo com a minha mãe ativamente na área da saúde, mesmo eu tendo irmã mais velha, mesmo eu tendo primas, então assim, a gente cresce com uma realidade completamente diferente. Sim. Eu dançava, eu parava de dançar por conta da menstruação. Então, tinha um evento, uma brincadeira. Eu já sabia que eu não ia ser, que não ia cumprir, porque eu ia ter muita cólica.
Entendi. Então é assim, a minha mãe já passou o ferro de passar numa toalha em cima do meu útero, de tanta dor que eu sentia. Então, Aí assim, os era médicos muito. todos falavam para você que você não ia poder ter filho. Não ia poder ter filhos. Tá. Era uma descamação. Eu tinha muito coágulo, então a gente sabe que pessoas que têm muito coágulos, o estreitamento do canal uterino é maior, e isso faz com que entre mais bactérias para o útero e melhore a saúde do útero. Então, assim, eu tive que aprender as coisas muito cedo. Tá. E aí, quando vem um relacionamento, eu já vou com essa, eu já chego com essa notícia, Informação. assim, ó. É, e eu venho de um relacionamento onde é aquele relacionamento de história. É o príncipe e a princesa juntos ali. O pai do meu filho foi a melhor escolha que eu fiz em toda a minha vida. Porque eu tô criando um homem com um ser humano incrível, Uhum. que é o pai do meu filho. Mesmo com todas as nossas dificuldades. A gente tem que Hoje ver vocês bem a não estão mais realidade. juntos. Não, não estamos mais juntos. A Mas gente já não, se mas aí, divorciou. Lu, me fala uma coisa, a gente fala sempre que 80% dos pais, quando descobrem um diagnóstico, eles vão embora. Esse não é o seu caso. Não. Ele foi embora, mas ele continuou em corpo. Ele não foi embora por conta da criança, do diagnóstico. Não, isso. Ele não foi embora por conta do diagnóstico. Existe um processo de aceitação individual para a mãe e, no nosso caso, para o pai. Foi Sim. um processo muito maior, porque você acaba se redescobrindo. A informação, eu digo que ela é maçante. Eu tive uma conversa esses dias com a minha mãe, anteontem, e ela é devastadora para quem tem o autismo como religião, que é o nosso caso, né? O autismo ele é frio, ele dói, só que ao mesmo tempo que tá doendo, você precisa continuar agindo, porque a vida não vai parar para os nossos filhos, entendeu? A vida é uma vida típica e ela não vai parar para os nossos filhos. Então você tem que ir com dor mesmo. E como a gente é mãe, da mesma forma que a minha mãe não gostaria que eu sofresse certas coisas, que eu sentisse certas dores, a gente não quer, a gente quer anteceder a dor. Então, para quem é ansioso é pior ainda, porque viver o antes e ter medo do medo pra gente é muito, pra mim no caso, é muito pior. Antes da gente Então, entrar nesse ponto até de ansiedade, que é um ponto que eu vivo, e eu acho que a gente tem uma troca bem legal para falar, como que foi, receber o diagnóstico de autismo do Dan? ao mesmo tempo me paralisou, porque o que que eu sou? O que que eu vou fazer? Eu fui criada de um jeito para ter uma criança de um jeito. Eu tenho as minhas expectativas individuais. E aí é que eu volto um pouquinho à minha história. Quando você não tem a opção de ser mãe, você substitui seus sonhos. Então eu substituí meu sonho para ir morar fora. Então eu me formei e eu ia embora. Imagina essa sala aqui, que é o meu quarto, com todas as malas prontas, e eu ia para o Canadá na terça-feira. Na quinta-feira anterior, eu descubro que eu tô grávida. Com tudo pronto, tudo Com marcado. tudo! Passaporte E com tava você passaporte de e o seu namorado, que é o pai do Dan. que ia ficar, que íamos terminar, que ia ficar no Brasil, em Belém do Pará, e eu ia para Toronto estudar no ILAC, que é um Instituto Internacional de Comércio Exterior e Língua Inglesa. E eu ia com toda a coragem do mundo, com todo o sonho que foi me dado, que era o sonho de conhecer o mundo, de ser alguém no mundo. Porém, eu seria mãe de uma outra forma, mas não mãe da forma como eu gostaria de ser desde o início. E provavelmente ia ser com o pai do meu filho. Foi me perguntado isso. Você sabe que é a sua escolha vai me separar, mas aí o amor da minha vida sou eu.
E isso é muito importante para eu não ser 100% dependente, cadelinha do autismo. É assim, tipo, é o mais lindo do mundo que o nosso amor, ele respire além da gente, né? Que ele ande, que ele fale uma frase completa, que ele tenha uma escolha involuntária, que ele seja alegre ou que ele seja bravo. É muito importante. Mas é mais importante ainda você se enxergar como o amor da sua vida. Porque você tem que funcionar antes dele. Demorou muito, muito, em pequenos detalhes, para eu ter plena consciência disso. Contanto que hoje as minhas decisões elas estão caminhando para isso. E aí, vamos lá, você recebeu a notícia que estava grávida. E aí, os planos todos mudaram e você Eu resolveu. acordei, Mas foi como foi? assim, Porque você tinha essa notícia que nunca engravidaria. E aí, de repente, foi. você recebeu o positivo ali. Como que foi receber esse positivo? Foi assim. Quando você não ficar grávida, não se preocupe em beber. E aí você toma hormônio para o controle da endometriose. Sim. E para quem vai embora de um país onde a saúde e a situação sanitária é controlada, a gente tem um apoio comparado ao Canadá, aos Estados Unidos, tudo é muito. Você e a minha mãe sendo enfermeira, você vai blindada, né? Com o check-up pronto e tudo mais, enfim, nada. Blindada estava, blindada fiquei. Eu acordei sendo Luísa, que vai do Canadá. O meme até coincide. Mas eu dormi mãe do Dan. Eu fui numa farmácia comprar uma escova de dente portátil, porque eu ia pegar um voo de 16 horas. O meu namorado maravilhoso tinha me dado gente a e sair da classe econômica para a classe executiva. Então eu tava indo de primeira classe para o Canadá. E aí eu fui numa farmácia. Eu sou muito ligada à rotina e a tradições, então eu falei assim: não, eu vou no meu restaurante preferido, vai começar a rotina de formatura e se despedir de parente e ficar calma, porque eu sou ansiosa. Então eu vou no meu restaurante preferido, de lá eu vou na farmácia, de lá eu vou no meu médico. Por quê? Eu sou há 12, 13 anos. Minto. E aí ia no médico. Na farmácia, o médico ligou, cancelou, e eu falei assim: ah, tô aqui, vou comprar o que eu preciso da farmácia para fechar a minha necessaire, porque a minha mochila já tá pronta. Por conta da diferença climática, a minha médica na época falou assim: Lu, eu acho que você deveria parar de tomar um remédio, você vai menstruar e você volta a menstruar em janeiro, que foi a época. Isso dia 14 de dezembro. Dia 14 de dezembro eu não tomei o meu anticoncepcional. E era para eu voltar a tomar dia 14 de janeiro. Era dia 19 de janeiro, a minha menstruação nunca tinha atrasado. E aí eu vi um teste. E aí eu tinha 23 anos. Eu namorava o pai dele desde os 18. Então, aquela coisa de tô grávida, não tô, já rolou, já tinha rolado. Sim, Que eu acho que é realidade para muita mulher. sim. Tem TPM, tem um monte de coisa. Já tinha rolado. Daí foi mais uma vez. Ele falou assim: tá, compra. Mais uma vez. Ele foi pra pós dele e eu fui pra casa, que o médico tinha cancelado. Aí eu, teste, vou fazer. Quero fazer xixi, vou logo fazer. Fiz. Primeiro teste, deu sombreamento da cruz. Não foi o palitinho, eu quis um teste. Experiência imersiva. Aí do palitinho, aí eu liguei pra ele. Ele tava comprando uma batata frita, eu lembro muito isso. E eu falei assim: olha, volta pra casa porque eu tô grávida. E as malas, todas abertas. Pra 4 malas. Sabe aquelas gigantescas assim? Pois é. Aí eu falei: volta que eu tô grávida. Ele: como assim tu não pode ficar grávida, né? Eu falei assim: ó, ou é alguma pomada, ou é alguma vitamina que eu tô tomando por conta da viagem, mas aqui.
minha irmã estava em casa e minha avó, de 93 anos, no andar de baixo. Aí eu dei um grito. A minha irmã vai para um lado e fala assim: tu tá grávida? E aí a minha avó, o que que tá acontecendo? E aí a minha mãe no telefone, em ritmo de confraternizações de início de ano ali. E aí a minha irmã, mãe, a Luísa tá grávida. A Luísa não tá grávida, ela não pode estar grávida. Aí manda foto do teste, aí a minha mãe vem errado, chama a gente de doida. Aí eu e minha irmã, o pai do Dan se chama Mário. E o Amário volta pra casa. Nisso que ele volta pra minha casa, que era a casa dos meus pais, né? Aí, que é da minha mãe, que ela já era separada. Aí ele volta já com 7 testes. No total eram 8 testes. Nos 8 testes, 5 deram positivos. Não, 6 deram positivos e 2 negativos. Eu fui pros dois, né? Os dois. Ah, eu não tô grávida, vou embora daqui a pouco. Minha solenidade de formatura já marcada, a beca pendurada. E tudo, jantar e tal. Aí o convite da minha formatura era: a Luísa vai formar e vai para o Canadá. Vamos dar o último abraço, até a volta dela nos visitar. Era assim. Nath, ele simplesmente virou: a Luísa vai formar e vai casar. Foi assim. Eu fiz os testes, eu corri para a Unimed. No plano meu e da minha irmã e do Amário, a gente ia dizer que eu estava tonta e que não sei o que, ia rolar um exame ali na urgência. Não rolou porque eu não consegui mentir. Eu só falei assim: eu só acho que tá grávida. Aí a mulher mandou eu sair com educação, falou assim: olha, a senhora deveria sair e amanhã você deveria fazer um exame médico com essa requisição. Pá! Me deu a requisição. Eu sou o quê? Ansiosa? Eu não dormi. 5 horas da manhã eu estava na frente do laboratório. E lá eu fiz e tinha uma placa assim gigante, escrito assim: resultado em 50 minutos. Você paga tal. Pois eu falei pro Amaro, falei assim: não importa quanto seja, paga. Eu vou esperar aqui. E lá eu fiquei. Lembra que eu falei que eu era bariátrica e que eu tava fazendo um check-upzão? Junto com a minha requisição nova da urgência, eu tinha uma requisição que era normal eu ter vários outros checagens, porque quando a endometriose ela vai para o intestino, você precisa estar ali checando por conta da absorção dos nutrientes. E eu já tinha marcado que nesse dia eu ia coletar na minha casa. Então, não saiu o resultado de 50 minutos. Eu voltei para casa, colheram o meu sangue. O moço que estava acostumado a colher o meu sangue me escutou chorando. E aí eu lembro que minha avó colocou a orelha na minha barriga e falou assim: é um menino e ele, mais um homem, vai te fazer ficar. Ela falou exatamente isso. Aí eu falei assim: eu não tô nem grávida, vó, para com isso. Enfim, minha cidade é pequena, tem poucos McDonald's da vida. Eu fui para um desses, junto com o pai dele, e foi lá que eu descobri que eu tava grávida assim, ó. Tipo assim, atualizando assim no celular e vendo assim, e deu positivo com o beta na casa do caramba. E ali eu já dormi, mãe do Dan. Ele desfez todas as minhas malas. O pai do Dan desfez todas as minhas malas. A minha mochila, que era prova de bala, prova do frio, porque Toronto estava -12 graus, foi desfeita, porque tinha sido uma conquista, porque são valores enormes. E ele desfez tudo. E ele não se tornou pai ali, porque eu acho que isso é muito particular dele. Mas naquele momento ele já era pai. E as nossas famílias são muito diferentes, Nath. Muito, muito. Então, assim, isso foi numa quinta. Ele teve que ligar para os. Ele só conseguiu ligar para os pais numa sexta-feira. Na sexta-feira. E aí você liga para os pais, aí a mãe já pergunta: o que foi? Você bateu o carro? Você atropelou alguém? Não, a Luísa tá grávida. E aí os pais do interior do Pará,
sabe? De uma cultura e uma família completamente diferente. A irmã mais velha casou, tipo, se formou, esperou um ano, casou, anos, grávida da minha sobrinha. Estava de 6 meses e pouquinho da minha sobrinha. E veio o irmão, que tinha acabado de formar, que morava no quarto com a namorada, que estava no quarto da casa dos pais, e que não ia mais ter namorada, agora ia ter um filho. E aí a única nossas cabeças imaturas era: bora juntar tudo, fica mais barato e vamos trabalhar porque a gente tem que criar um filho. Aí. E foi assim que eu saí de Belém e fui para o interior, que é onde os negócios dele, porque ninguém ia contratar uma prenha. Mas, principalmente uma que estava indo para o Canadá. Então, eu não tinha especialização, eu tinha só um diploma ali de administração e pronto. Aí foi me oferecido um emprego, que tinha um salário, e a gente foi fazendo nossas vidas e foi tendo a minha maternidade. E aí foi muito esperado. E foi muito gostoso. Eu sempre tive problema com peso por conta da endometriose também. Então foi a primeira vez que eu fiquei gigante e eu não tava nem aí. E eu era linda e só cresceu a minha barriga. E eu andava de cropped e eu tinha muito calor, porque aqui faz 30 graus no verão e no inverno. Então, assim, foi lindo esperar o Dancing. Foi tão lindo que Deus foi tão perfeito que trouxe ele com 37 semanas. E ele queria vir com 33. Eu que já aguentei, que tomei milhões de coisas para aguentar. E aí, com 37, saiu tudo. Rompeu a bolsa em uma dos banhos que eu não vi. Só sei que deu tempo de comer um mundo de comida que eu comi na véspera e ele nasceu 10 horas depois de um parto cesárea. Porque. E tiveram que voltar com ele, sabe? Ele coroou, aí fez cesárea e aí a anestesista junto fizeram a manobra para que ele subisse novamente para que ele nascesse. Então eu tive todas as dores de um parto normal, sem passagem, com a abertura de um parto cesariano. Meu Deus. Segundo a minha avó, se eu tivesse sentado num balde quente, eu tinha tido. Segundo ela. Mas a gente, o meu humor no dia, ele não tava muito pra balde quente, entendeu? Ele tava pra ter o menino, porque eu tava gigante. Então, pra ter o menino, eu falei assim: me tira o mais rápido que der, o que for por cima, por baixo, pelo meio, só tira ele de mim. E o pai dele falou assim: não, ele só vai nascer dia 6 de outubro. Isso era dia 7 de setembro. Aí eu falei assim: esse menino vai nascer, tu querendo ou não. Eu não consigo andar. É sério, não eu tenho 1,5 m. Então a barriga de uma criança que nasceu com 3,535 de 37 semanas é uma barriga gigante. Então ele vinha com mais de 4 quilos. E eu comia muita proteína por conta da absorção. Então eu já estava esperando um filho ali. Quando Deus falou assim: bora, tá na hora, eu falei: beleza, Deus, vai vir. As chances dele ir pro quarto comigo, aí a médica: olha, a chance dele ir só é na hora, respiração. A gente tem que ver como é que tá funcionando a respiração dele, o pulmãozinho dele. Aí, na hora, eu não lembrei que eu tinha que tomar se fosse cesárea, uma peridural. Eu não lembrei que ia ser cortada. Eu não lembrava de nada disso, eu só queria que ele saísse, assim. E eu não lembrava que eu valorizava muito a equipe da minha médica. Então, e de feito. E Nossa Senhora, que eu sou católica e devota, ela adiantou tudo. Tipo, a anestesista, que era pra ser com 36 semanas, 37, ela foi pra 30 e pouquinho. Então a gente foi adiantando ali tudo, que no dia eu já tinha minha equipe pronta. E eu sou muito equipe, porque eu sou administradora, então eu sou muito equipe. Aí beleza, eu cheguei lá na sala, né? Primeiro que a minha mãe já investigou o hospital todinho antes, pra saber que se dava bom aquele hospital. Aí deu bom o hospital. Quando o Daniel chora, que ele não chorou, ele só tossiu. Aí eu cutuco assim o meu marido já na época, eu falei assim: vê se tá sangrando, porque eu não tô sentindo nada, entendeu? Mas eu tô sentindo me cutucarem, eu não sei se já tá rolando.
Aí ele falou assim, tá sangrando, eu não vou ver, eu não vou ver. Aí ele falou, ele falou, tá sangrando, então já cortou, já cortou. Aí quando ela tem que puxar ele, que eu sinto uma dor absurda, e aí ele tosse, e eu chamava o pai dele de minha vida. Sempre, a gente tinha quase 6 anos juntos. E eu chamava ele de minha vida. E aí, naquela hora, a minha vida automaticamente virou o Daniel. Quando penduraram ele, que ele tossiu, assim, porque ele não chorou, ele tossia assim. Aí eu falei, meu Deus, é a minha vida. E ele veio lindo. Eu achava que ele vinha beber. Aquela carinha e tal. Eu sou muito pé no chão, assim. Então eu achava que ele vinha beber. Ele veio perfeito. De olho, de nariz, de bochecha, de peso, sabe? E aí surgiu um ser humano de 2 metros na sala, que é o pediatra dele até hoje, que é o Denis. E eu sou da equipe de urgência, vou ter que levar ele. Eu sou ansiosa. A minha médica me apagou, porque eu entrei em desespero em 2 segundos. Aí eu virei pro pai dele e falei assim: conta todos os dedos e nunca sai de perto dele. Tipo, nunca. Vai atrás desse homem com meu filho. Mas por Vá que atrás você dele. vai ele? Porque ele nasceu tossindo e ele nasceu cinza. E o que que foi? Ele já não. Ele nasceu com dificuldade respiratória. Ah, Só que ele nasceu com apgar normal. Ele foi pro quarto comigo. Ele não foi em nenhum momento pra incubadora, nada. Eu já acordei com o Daniel, eu amamentando meu filho. Ela me apagou por conta do pico da ansiedade. E aí, quando eu acordei no pós-operatório com o Daniel sendo amamentado em mim já. E eu, como organizada, eu só queria saber se era a roupa ali que eu tinha levado, entendeu? Que eu tinha levado tudo etiquetado. Aí eu só queria saber se ele tava fazendo a sucção. E pronto, hoje, quando a gente pega, conversa de WhatsApp e tal, tem eu, a Mário, o neném não tá mexendo. Do dia 7, o neném não tá mexendo. Tá muito pontuda a minha barriga. Aí tem a Mário, ó, eu quero comer, mas toda vez que eu sento, tá molhada a minha calcinha mais do que o normal. Aí tem essas isso coisas, aí pra sabe? ele nascer. Uhum. Luísa, e quando foi que vocês receberam o diagnóstico de autismo? Nós recebemos o diagnóstico de autismo fechado com 3 anos e 2 meses. E quais eram as características antes que vocês já começaram a perceber? Ele não tinha olhar fixo, ele também não tinha o olhar curioso. Olha o céu! Ele pisava na ponta dos pés, ele tinha uma fala completamente limitada. Isso até 2 anos e 3 meses. A gente se divorciou com 2 anos e 4 meses, que o Daniel tinha. E ele Aos não 2 anos comia e três tudo, meses ele falava, já- pouquíssimo. mas ele já falava algumas coisas. Depois que ele parou de... Falava. Isso. Aí eu sou cria, enfim, tela. Não fui a mãe. Não vai ver tela. Não. Meti a tela nele. E aí a gente já tava vendo. E minha mãe e minha irmã, com a expectativa de uma avó, só que sendo da enfermagem com especialização em neurodesenvolvimento também. E minha irmã, jornalista, comunicóloga, ali vendo o que eu não estava vendo. Então foi como eu falei para você, eu respeitei muito a matéria que eu tinha, eu respeito muito isso, porque é onde a gente aprende, né? A gente aprende com as outras mães, a gente está aqui para que outras mães também usem a gente como aprendizagem, até com nossos erros. Mas assim, a minha sogra, por morar no interior e por ser mãe de menino, porque minha mãe só era mãe de menina, ela foi muito a minha referência. Então, minha sogra, como é que faz a higiene? Minha sogra, é normal isso? Não é normal? Entendeu? Então, assim, é normal. O pai dele. Aí vem, né? Aí dele era O pai assim, dele só falou com tantos anos. O pai dele era assim mesmo.
pai dele só come arroz e feijão e ovo. E o pai dele nunca dividiu uma comida comigo em um restaurante, a não ser que eu comesse o hambúrguer e ele a batata frita. O pai dele só come ovo, batata frita, ovo com farinha, Os dias? ovo com todos os dias, a vida inteira. Ele tem 32 anos. Ele só come ovo com farinha, ovo com pão. Ele nunca come ovo, arroz e feijão. Ele nunca come farofa de ovo com arroz e feijão. Ele nunca come farofa sozinho. É só arroz, feijão, batata frita. Quando não tem a batata frita, é arroz e feijão. Não tem nada, não tem carne, não tem pizza, não tem nada. O sorvete é só sorvete de flocos da Cairu e sorvete de flocos da Kibon. Desculpa falar as marcas, mas é da Kibon e da Nestlé. E aí, Sorvete de. daí quando vocês começaram a investigar o diagnóstico no teu filho, quando que foi que você teve esse alerta? Quando tudo bateu, eu tinha o gabarito e a prova. E aí vocês começaram essa investigação como? Nós, como eu te falei, eu tive que operar endometriose. Uma pessoa chegou e fechou o meu diagnóstico como operável. Então eu tive que ir para São Paulo no meio da pandemia. E o Daniel, no meio da pandemia, só tava ali com a gente, comigo, com a minha família. E o pai dele interior. Quando eu me divorcio, eu volto para Belém com o Dan. Preparo um quartinho para ele, com tudo dele, o meu quarto ali, e eu vou iniciando o processo de independência dele. E nisso, o processo de independência dele, ele vai calando. Ele vai ficando um pouco mais independente, mas ele vai calando. E eu vou escutando menos o meu filho. Quando eu tenho que ir para São Paulo para me operar, porque senão eu podia morrer se eu sangrasse de novo. Eu precisava colocar o DIU e eu precisava operar, porque senão o DIU não ia ficar no meu útero. O Daniel vai para onde o pai dele mora, pro interior, e fica lá com ele por 40, 60 dias. Ele volta mudo. E eu já volto sabendo que o meu filho é autista, mas sem nenhum diagnóstico. Contanto que a gente tem, no início da pandemia, antes da cirurgia, uma consulta de anamnese com uma psicóloga. E logo no 12, a gente, em outubro, isso foi em janeiro. Em outubro, 10 meses depois, a gente tem uma consulta encaixada com a melhor neuro do Pará, que era a doutora Amira. E eu lembro muito que ela falou, eu falei assim, o que é que faz o meu filho ser autista? Aí ela pegou um pandeiro, que tinha umas cordinhas assim, eu nem sei se é pandeiro o nome. Mas ela pegou um chocalho, aí ela chacoalhou assim, é um barulho muito pesado. O Daniel nem ligou pro pandeiro. Ele continuou fazendo nada, nada. Ele não tava brincando, ele não tava escalando, ele não tava querendo um brinquedo, ele não tava me aquietando, ele não tava. O Daniel, ele é hipo, ele não é hiperativo. Ele é um gentleman, ele sempre foi um gentleman. Então, na educação que nós demos para eu nunca tirei brinco, tirei objeto em casa, nada dessas coisas. Ele foi criado muito daquele jeito, que nem o pai dele. O pai dele é um gentleman. Então, lá ele tava, lá ele ficou. Aí eu falei, é isso? Aí ela falou assim, é isso. Aí eu volto para casa, eu e o pai dele no Não tem silêncio, assim. problemas em questão de barulho, por Não, exemplo. ele nem tinha como. Eu grito, o pai dele sussurra. Entendeu? Eu grito e o pai dele sussurra. É o yin e yang, é o fogo e a água. É o É 8 e importante a gente 80. falar isso, Lu, porque a gente participou de um evento agora, onde eu entrevistei 8 mães. E das 8, eu acho que metade era sobre autismo, o diagnóstico era autismo. E eu fiquei muito até curiosa para entender mais sobre essa parte do autismo, porque eu vi a diferença de cada criança. Então, quando as pessoas falam que tem uma lista onde 20 coisas que tem uma lista de 20 coisas que seu filho fizer isso, ele é autista, isso não dá para ser generalizado, porque cada criança
tem um nível de suporte, cada criança ela é de um jeito, ela tem uma característica. Como tudo na minha vida é personalizado, o meu filho veio personalizadíssimo pra mim. E é maravilhoso isso, porque ele é meu, entendeu? Ele Mas é só meu. você teve o luto do diagnóstico ao saber? E Como que foi eu isso? não tive, eu não tive essa oportunidade. Eu não tive abraço de mãe, eu não tive apoio de rede de apoio de mulheres, eu não tive uma Luísa que eu sou para as minhas amigas. Eu não tive. E uma briga pessoal com o pai do meu filho, onde nenhum dos dois tínhamos maturidade suficiente para encararmos um diagnóstico com 26 anos. Sim. Vocês eram muito novos. Então, a gente estava numa briga ali para quem amava mais ele, quem quer a guarda dele, porque eu queria ir embora para São Paulo e o pai dele queria continuar no interior do Pará. Eu já tinha um outro relacionamento, então ele achava que eu queria dar continuidade na educação do meu filho, só substituindo o pai, porque quando você é imaturo, você tem isso. E eu achava que por ser divorciada com 26 anos e tendo um filho neurotípico, ninguém ia me querer, então aquele ia ser o amor da minha vida. Tem que lembrar que ainda tem uma mulher antes do diagnóstico, que também tem um diagnóstico de endometriose, de ansiedade, que toma medicamento e que está vivendo tudo ali em paralelo com a sua própria maternidade. Então, assim, foi muito difícil. Então, eu não tive o privilégio do luto. Pelo contrário, eu peguei aquilo e foi um tobogã para que eu começasse a minha nova vida. Então, eu tinha que ir para um apartamento, que eu escolhi ser no mesmo prédio da minha mãe. Eu tinha que trazer a minha mudança de São Paulo, mudança essa que era roupa. Aí, tipo, eu Então comprei uma você não, geladeira. não continuou morando em São Paulo, você voltou Não, para casa da sua mãe, que é em Belém. Belém. Voltei para Belém do Pará. Por quê? Mesmo São Paulo sendo referência pra gente, pra mim também, eu não tinha rede de apoio. Isso é Ia muito. ser eu, o Daniel, a babá, que era a minha babá fiel escudeira, que estava comigo desde os 2 meses de idade, e ia ser o meu namorado, que era um parceiraço e aprendeu tudo que eu aprendi nos primeiros anos do diagnóstico comigo. Então, assim, foi muito parceiro, porém a família dele era a irmã e a mãe. Não era uma família de irmãos, entendeu? Então, tipo assim, o Daniel não ia ter vários tios, a gente não ia contar com isso. Mesmo que as pessoas fossem maravilhosas. Mas o autismo, ele te cola o pé no chão. Mesmo que é você que seja a mãe e não a pessoa com autismo. Mas ele faz colar o pé no chão. Por quê? Parece que o mundo desmorona, mas a realidade está ali, sempre, sempre, sempre. E aí eu venho para Belém e eu monto uma casa e eu tenho que dar milhões de graças, porque eu monto uma casa extremamente confortável para o meu filho. E aí eu começo a aprender os sentidos do autismo. Eu li um livro chamado Ao Te Amar, que antes de você começar a ler o livro, a autora fala que você precisa viver o autismo, que nem ela. Aí eu vivi. Ela ficava uma semana no escuro, ela ficava uma semana no silêncio, ela ficou uma semana comendo coisas amarelas, ela ficou uma semana falando alto, ela ficou uma semana falando inglês, ela ficou uma semana falando português. E ela teve esse luxo que na hora eu tive. No momento eu tinha como ter, porque eu não estava trabalhando. E porque o pai dele estava custeando a gente. E o que que você fazia? Eu era administradora e eu cuidava junto da parte comercial de alguns postos de combustível no interior. Então, os negócios iam fluindo e, ao mesmo tempo, eu era vendedora. Como a minha renda não podia ser pouca, eu vendia tudo. Para emagrecer, de celular,
cabo. Eu me casei, eu vendi os vestidos de festa para todos os meus convidados. Eu vendi o que fosse. Casa pegando fogo, tava vendendo. E eu ganhava muito, e assim, eu sempre fui muito carismática. E assim, tipo, como eu sou muito patricinha e tudo mais, e eu morava no interior, então sempre chamava muita gente pro meu Instagram, então tinha muita gente. Então, qualquer coisa que eu vendia, qualquer coisa que eu postava, vendia. Eu era meio blogueira, assim, de lá, da época e tal. E parou E com aí. Oi? parou com Parei. Parei porque o autismo ele não é legal com a exposição. Porque a gente nem sempre tá em lua de mel com autismo. E às vezes o nosso luto ele é vivido dentro de uma crise. Então são dois processos ao mesmo tempo. E são decisões individuais minhas que foram erradas. E isso é diretamente no comportamento. Então, como eu não posso fraquejar como apoio principal de uma criança com autismo, eu tenho que ir ali me reservando. Então, a exposição, ela te traz muito benefício. Ela te traz uma ambição. Mas essa ambição, quando você não tem maturidade, ela também te obriga a cortar suas próprias asas para que você se preserve, para preservar sua ansiedade, para preservar sua casa, sua integridade. É verdade. E a gente tem uma sociedade extremamente machista, né? Então, a mãe com autismo, ela sempre é a mãe que não faz nada, entendeu? Ela sempre é a mãe da criança que vai ficar 4 horas numa terapia e a mãe vai fazer crochê ou vai ler um livro. E não é assim que funciona. Então, eu brinco com a minha melhor amiga, a Débora. Ela tem o Davi de 14 anos com autismo nível 2 de suporte. A gente brinca que a gente dá muito certo, porque ela vive a minha ansiedade daqui a 7 anos. E ela vive a imaturidade dela de 7 anos antes. Então a gente tá ali, sabe? Se complementando. É tão importante, né? Você Muito, muito. teve muitas mães que se tornaram amigas, mães atípicas, depois do diagnóstico do DAM? Depende, é uma linha assim bem difícil, porque quando a mãe ela não se escuta, alguma coisa adoece. Então, pra gente intensidade é um problema. Eu acredito que para todas as mães que vivem a realidade do autismo, a intensidade ela é um problema. Então, algumas mães, elas pegavam válvulas de escape, encontro das mães. É um encontro de uma rede de apoio, que é cuidando do cuidador, para que ele volte para aquele meio. Então, naquele momento onde as outras mães se encontravam comigo no começo, por fato de eu ser muito expansiva, a minha felicidade ela é pouca, mas para elas encontravam algumas outras brechas e ali iam suprindo outras carências, da mesma forma que supriam as minhas carências. Uhum. Então, quando a intensidade ela controla as emoções e os relacionamentos, é difícil você criar vínculos verdadeiros, vínculos consistentes. Então, são poucas as que ficam. Sim, Porque existe um preconceito muito grande entre o tipo de tratamento que você vai dar para o seu filho. Existe um tipo de intervenção diferente. Se você tem condições de dar uma intervenção particular, você é uma mãe tratada de uma forma X. Se você tem condições de dar seu filho do plano de saúde, você é uma mãe tratada Y. E se você é a mãe do SUS, você é uma mãe tratada Z. sim, faz sentido. E isso não vai mudar nunca. A gente brinca e fala muito sobre o machismo, a gente fala sobre o abandono dos pais, mas é muito importante a gente falar sobre o abandono das próprias mães de rede de apoio nesse processo. Exatamente. Porque a gente se vê em várias, por exemplo, eu me vejo na Débora, eu quero ter a paz de espírito que ela não tem e às vezes ela tem, sabe? Que ela nem sabe que ela tem ali, porque ela também tem ansiedade. Ela foi pro pronto-socorro semana passada, eu também fui. Ela foi na semana antes, eu fui semana passada. Então, assim, a gente vai ali, sabe? Ela fez 32 anos ali,
com o Davi, ela sendo a sereia e o Davi, o menino que nem veio pro parabéns, porque agora ele é adolescente. Enquanto isso, o Daniel queria comer bolo, entendeu? Então, assim, é muito difícil você achar quem grude e quem viva a sua luta da mesma forma que você vai viver a luta da outra pessoa. Sim. Então, eu acredito que essa diferença entre eu e ela fez tudo ser perfeito do jeito que é. A gente nunca, desde que a gente se conheceu em 2022, e a gente nunca soltou a mão da outra. Eu lembro que a gente comemorou nosso aniversário numa cesta de café linda que eu ganhei dela. E a gente nunca soltou a mão da outra. A gente é muito parecida em gosto, em tudo, até em ser patricinha, em todo mundo achar que a gente tem um monte de coisa, mas a gente é lascada, e é só porque a gente arruma o nosso cabelo direito, entendeu? Então, assim, é muito importante, te faz ficar viva. Porque é ela que traz pra realidade, fala assim, ei, caramba, o teu filho, não importa se tu tá com ansiedade ou não, entendeu? O teu filho tá. Sim. Por exemplo, ela vive uma realidade diferente. Ela é a mãe do plano de saúde, que cortou 100% das terapias do Davi e Maia. Eu sou a mãe do tratamento particular ainda, que eu nem falo tratamento, eu falo de intervenção terapêutica. Eu falo da intervenção terapêutica do particular. Sim. E eu sou a mãe que ele fazia 5 dias e mudou para 4, e que mudou para que tá agora mudando para 3, Como que porque ele tá tá. hoje, Lu? Ele é perfeito, até as dificuldades eu falo sorrindo. Porque ele é perfeito. Ele tem um perfil psiquiátrico sedutor. Então, dentro do espectro, ele consegue seduzir as pessoas, mesmo tendo dificuldade de fala. Ele tem apraxia da fala, mesmo assim, mesmo com uma comunicação completamente limitada, ele consegue tudo o que o safado quer. Tudo. Tudo o que ele quer. E como que é a rotina dele? E maçante. A gente acorda às 7h30 da manhã. Ele vai debaixo pro chuveiro frio e ele toma café e ele se veste, e ele tem rigidez, e ele tem inadequados, ele tem acertos, mas ele vai ali se corrigindo e ouvindo o meu comando. Eu tenho a música de acordar, eu tenho a música de tomar café, eu tenho a música de tomar banho, eu tenho a música de se arrumar, eu tenho a música de pegar a mochila, eu tenho a música de ir no Uber na terapia. Eu tenho cerca de 19 alarmes no meu celular. A minha vida. Isso aqui é. O que que são esses alarmes? São. Começa dar forim e acordar. 7h30, que eu preciso dar a dose de Daforim dele, que é a fluoxetina que ele toma. E ele acorda. Aí, até 8 horas da manhã, ele tem que acordar, tomar o Daforim, respirar, ver se ele tá vivo assim, e já está sentado para comer o café da manhã dele. 8h25 ele tem que Cronometradinho. estar tudo cronometrado. E aí, Tudo. dentro desses horários, tem as terapias, tem coisas assim do dia a dia. É. No horário ele come, no horário ele se veste, no horário ele fica pronto, no horário a gente tem o deslocamento, Alarmes são para avisar ele ou para você? os dois. Ele Porque se se eu organiza deixar. também nesses horários. Sim, ele se organiza, porque cada horário tem uma música. Então, eu coloquei isso pra ele, tá? Na nossa organização, cada música ele sabe o que fazer. Se toca uma música tal, ele sabe que ele tem que ir pro banho. Se toca a música tal, ele sabe que é a hora dele se arrumar. E se toca a música tal, é a hora dele se alimentar. E a outra música é para que ele vá pra escola ou pra terapia. Então, assim, tudo nosso é graças ao Mundo Bita, o Jacaré Elvis. Nossa vida é uma trilha sonora de muitas coisas. E assim ele vai para terapia de manhã, ele fica de 9 ao meio-dia na terapia. E aí eu vou, deixo ele, volto.
Aí eu consigo fazer almoço, aí eu consigo limpar a casa, eu consigo existir um pouquinho, tomar um banho, lavar meu cabelo, lavar roupa. A mulher nesse meio do caminho. Oi? Eu não ouvi. Onde ficou a Luísa mulher nesse meio do caminho? Ela existe, ela tem mechas no cabelo, ela continua sendo essa pessoa. Eu sou essa pessoa que eu fico maquiada, inclusive eu passo blush, eu passo batom pra ir deixá-lo, porque ele precisa me ver assim. Porque quando eu não tô assim, ele sente. É diferente. Sim. Então, assim, eu tô aqui, o meu celular também tá aqui. Então, assim, quando a possibilidade é que você consegue viajar muito além do seu corpo e da sua mente, porque chega a gente uma, uma quantidade absurda de informações e de acessos. Sim. E esses acessos eles precisam bastar dentro de 1 metro quadrado. Porque ao mesmo tempo que é muito difícil por não ter acessibilidade aos lugares, é muito custoso, é muito caro e não é nada inclusivo. Então você acaba dando o mundo para o seu filho do jeitinho que cada uma mãe pode. É exatamente. Seja numa tela, seja num celular, seja numa música, seja num. Sabe? E o meu filho, graças a Deus, tem. Lu, o que que é inclusão para você? Ser convidado para festa, mas ser convidado para dançar. Não é só ir para festa. Não é receber o convite do coleguinha. É ser convidado para dançar. É ser tirado para dançar. É isso, inclusão. É eu saber que tem. Eu vivo a inclusão há muito tempo, eu não sabia disso. Eu vivo a inclusão quando eu vou num restaurante onde tinha farofa de ovo pro meu namorado comer. E ao mesmo tempo tinha hambúrguer. Porque eu gostava de comer. Então, para mim, a inclusão, ela não é. É muito difícil falar sobre, porque para mim é obrigatório, entendeu? É a mesma coisa como se você estivesse implorando para ser amado. A inclusão é isso. E para todas as minhas amigas, eu mando, sabe, todas as minhas amigas que passaram por mim tiveram um diagnóstico logo em seguida. Eu falo exatamente isso, porque o negócio não é você convidar para festa. O negócio é você chamar para dançar. Porque não adianta ir pra festa e não comer docinho, e não dançar, e não brincar. Então, assim, tudo nosso é o mundo dele. Tudo nosso. Se há uma crise, é uma crise. Se é o silêncio absoluto. O que que você gostaria que as pessoas Se é pra. soubessem sobre o autismo que você acha que elas ainda não sabem? Elas não sabem quão solitário é. Eu acho que elas até sabem. Mas aí, como tudo é muito romantizado, como hoje a ansiedade ela é muito ela é séria, muito, mas não é qualquer coisa que é uma ansiedade clinicamente tratável. Ansiedade é você não conseguir respirar. É diferente de uma crise de pânico. É você ter que vomitar para você se sentir bem, para você voltar a conseguir respirar. Então, crise de ansiedade não é você só se ver com um boleto ali, atrasadão da terapia. Não. É você ver o seu filho. É você tentar anteceder tudo, tudo, tudo para que o seu filho não se urine numa crise, sabe? É para que, por conta de uma pipoca, que o pipoqueiro não vai estar no dia da quarta-feira, o meu filho tenha uma crise. É porque todos os dias, só não na quarta-feira, ele sai pelo outro portão que o pipoqueiro não tá. Porque senão ele vai querer ter uma crise, ele vai querer uma pipoca e eu vou dizer não, porque esse é o meu papel de não. É blindar E ele, só existe uma blindagem. E não tem blindagem múltipla, só tem blindagem individual. Não adianta. Se for duas blindagens, então são duas blindagens, mas cada blindagem funciona com um propósito ali.
a mãe ou a cuidadora principal é a que tem tudo. É a que se ferra, é a que fica mais feliz, é a que sofre individualmente, é a que comemora individualmente, é que tudo é pra ela primeiro. Então, assim, eu tô indo pra casa da minha mãe, como eu falei pra você. Eu tô saindo de uma situação muito confortável, que é a nossa casa, onde mora nós dois. Onde tem o quarto dele, onde tem o meu, onde a gente fala, cozinha e só dois. Indo pra casa da minha mãe, onde a gente vai dormir no meu quarto, onde vai ser um desafio, onde a gente vai fazer um cantinho de brinquedo pra ele e tudo mais. Mas antes teve que rolar a conversa que nunca teve, que é a conversa de que se o Daniel pedir a pipoca, não é pro milho estourar na panela. É ou não. E aí a gente tem uma cultura que é daqui, que é de cada família. A gente tem uma cultura de pertencimento de família, que também é a avó que estraga, que é a avó que mima, que é a tia que adora. E que esse é o papel. Ou então que tudo bem dar só um negocinho. Tudo bem, custa pouco. Mas aquilo dá uma crise tão grande. Eu vou te dar um exemplo. Na nossa primeira casa, eu cortei sem querer o fio da internet. Sem querer, assim, cortei. Achava que era um fio errado. Cortei o fio. Quebrei uma parede, cortei um fio e isso foi. E aí eu precisei de um eletricista e do moço da internet para colocar de novo a internet em casa. O Daniel teve uma crise por conta dessas duas presenças que demoraram 20 minutos na minha casa. Ele teve também uma crise porque um coleguinha calçou a Crocs dele do dinossauro em vez de calçar a Crocs do, sei lá, do camaleão. E aí ele veio com uma Crocs diferente, ele teve uma crise. E cada crise pra gente, a gente vai perdendo um pouquinho deles. A cada crise. É como se fosse um mapa gigantesco, tipo, ligado, e a cada crise fosse uma lâmpada apagada desse mapa. Então a gente tenta blindar eles de tudo aquilo, para que não haja nenhum tipo de crise. Então, Nath, é uma coisa assim que a gente tem que falar a verdade para as pessoas que vão viver com a gente. Com Nessa verdade, eu tenho a minha mãe, que é minha fiel escudeira, É tua mas mãe. ela é a avó. É, mas isso é um ponto importante, que tem que ser É, bem mas ela é a avó. combinado para vocês viverem numa harmonia, né? E aí também E não. ao mesmo tempo eu tenho uma avó de 101 anos, Meu Deus. lúcida, que vive o autismo e pratica a inclusão de uma forma tão única, tão especial, que dá vontade de chegar para os terapeutas do Dan às vezes. Fala, aprende. Não para nossa equipe, mas tipo assim, sabe aqueles terapeutas que entram assim, sei lá, cuidador, alguma coisa assim, que entra e fala assim, vai lá e passa meia hora conversando com ela? Pois é. Ela respeita a particularidade dele, ela consegue saber o som do choro dele diferente e ela fala: vai acontecer tal coisa, vai fazer tal coisa. Então, assim, como eu te falei lá atrás, a gente aprende muito com as mães, né? Sim. E a minha avó tá ali de uma forma que a gente não tem como explicar. Só que ela continua tendo 101 anos e ela continua sendo a bisavó dele. Então, assim, eu tô indo pra casa da minha mãe, que é a casa da minha mãe, não é a minha casa. E ela é a avó do Daniel. E tem a bisavó do Daniel, que Quando tem tudo outras está muito bem pessoas. organizado, muito bem combinado, as coisas acontecem. Preciso. Ô, Lu, qual é o seu maior sonho na vida do Daniel? Que ele seja independente. Que um dia ele esteja assim, ó, nesse bate-papo que a gente tá tendo, porque o pai dele, com 32 anos, tá fazendo isso agora. Entendeu? É isso aqui. Que ele acha uma pentelha, que nem eu lá, em algum momento da vida dele, e que faça ele se movimentar. Que faça ele sair do confortável dele.
e que ele sobreviva às minhas ansiedades. Porque sou eu que passo a segurança para ele. E ser mãe, É, com ansiedade, não é fácil. Isso, deixo aqui meu acolhimento a você, porque a gente sabe o que a gente passa diariamente para não só controlá-los, mas controlar a gente também, né? ai, É tão gente. E a importante gente não o que você pode falou. passar. Não, eu acho que é tão importante o que você falou sobre você olhar para você, porque é isso, muitas vezes a gente olha tanto para o outro e aí a ansiedade acaba tomando conta da gente, e às vezes o outro acaba sendo muito mais importante quando a gente vê a nossa saúde está derrotada, a gente está não conseguindo se olhar no espelho, não cuidar do nosso mental, do nosso físico, e aí eles estão ótimos e a gente não. E a ansiedade, ela não, ela dá sinais, só que a gente se sabota, né? Então, tipo assim, hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 23 de julho. Hoje eu aprendi que até os meus picos de felicidade eu tenho que prestar atenção. Porque isso pode estar antecedendo uma crise. Então, assim, são as minhas crises que podem fazer as crises, que podem, tipo, é, anteceder as crises dele. Então, assim, é muito difícil você adoecer o outro e você adoecer pelo outro. A gente perdeu um amiguinho dele numa segunda-feira, porque ele pulou e caiu errado e bateu a cabeça. Meu Deus. Ele era autista nível 2 de suporte. Ele falou comigo na antevéspera. E na hora que eu soube o que aconteceu, o Daniel fez o mesmo comportamento de rigidez cognitiva e de heterolesivo. De autolesivo, desculpa. Então, assim, aquilo ali mudou a chave da minha cabeça. E eu tive 6 crises de ansiedade. Meu Deus. E nisso eu tive que ir para o hospital, porque eu achava que eu ia morrer do coração. E nisso eu tive que ir no meu psiquiatra. Então, ir no psiquiatra pra gente ir num lugar onde o meu plano de saúde não cobre uma rede boa. Então, é uma despesa muito alta. E você ir no psiquiatra do nada, numa despesa que você não estava programando, dentro do orçamento que é apertado. E você ter que ficar na casa da sua mãe porque é mais seguro pra você do que pro seu filho. E ele deixar de ir pra escola ou pra terapia porque você não consegue levar. Entendeu? Então, assim, é muito, 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 muito difícil. E aí, assim, é a parte. Eu acho que eu tô prestes a vivenciar a parte mais desafiadora. Que por conta de situação financeira, que por conta de situação de segurança e psicológica, eu tô dando Nesse momento. 3 passos Às atrás. vezes é importante a gente dar alguns passos para trás, É, para a gente dar alguns passos. Ô, Ju, antes da e gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães atípicas. é só continuar e continuar. E se informar. Se informar. A gente precisa saber onde a gente está pisando pelos dois, por a gente, para a gente se preservar, sabe? Para a gente se respeitar e se escutar também. E continuar, porque se a gente não continuar e estagnar, eles passam por cima da gente. Só que eles seguem por um caminho onde a gente tá pavimentando antes, para que nenhuma pedrinha entre no sapato deles. Porque a dor que eles sentem é 1000 vezes mais intensa do que a dor que a gente sente. Então, isso é muito difícil. Muito, 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 muito mesmo. É isso. Então, assim, é, e é nunca desistir e dançar. Porque quando te convidam, não também não precisam. Não, você não precisa de barreira. Se te convidarem para dançar e você tem um pé só, você vai dançar com um pé só.
Se você tem só meio minutinho ali de tolerância, você tem meio minutinho ali de tolerância. Se a música tá muito alta, você vai lá e a pessoa que te chamar para dançar, ela vai ter essa sensibilidade. Ela vai saber que a música pode não estar muito alta, que não vai poder tocar fogos de artifício, ou que a pessoa só come amarelo ou vermelho, ou que se só come arroz e feijão, sabe? Na minha casa, eu sou Luísa de Nazaré, aqui é o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. São 3 milhões de pessoas que têm. Dessas pessoas têm suas famílias e a gente vive o ritual do Natal nas nossas casas, depois da procissão, no segundo domingo do Círio. E no Natal todo mundo come peru, né? Quem pode come peru e tal. Aqui a gente come maniçoba. Mas desde que eu conheço o pai do Daniel, no nosso Círio, a gente come arroz e feijão. Então é isso. Isso é inclusão. Isso é inclusão. Lu, obrigada por você topar participar, contar a sua Eu história. que agradeço. E é isso, Voz das Mães fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo, comentar e compartilhar. Cada vez que você faz todas essas ações, nosso vídeo ele chega em mais número de pessoas e a gente atinge mais mães atípicas. Obrigada e até o próximo. Tchau, tchau. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe